Vamos para as notas agora, meu amigo? Vamos nessa. Vamos lá que eu vou pegar aqui a tela. Vamos colocar as notas do nosso São Paulo Futebol Clube. Começando com o Rafael. Possível atribuir uma nota para Rafael no jogo de hoje, porque ele foi um figurante, né? Ele fez parte de um grande círculo ali no fundo, porque a bola não chegava nele. Eu acredito que a Rafael hoje fez uma partida tranquila, brincadeiras à parte. Não dá para falar que ele foi seguro, porque ele não foi tão exigido, mas no momento que ele foi exigido, ele conseguiu fazer o dele ali. A única vez que ele apareceu realmente foi na hora do se dessem aquele pênalti ali, era papo de todo mundo sair de campo, inclusive. Foi o momento que o Rafael Sim. mais apareceu no campo, né? Pela partida, pela nossa retomada, para o nosso esquecimento da derrota. Acho que dá para dar umas notas 7 para o Rafael, que estava ali apenas assistindo ao jogo, né? Beleza, nota 7 para Rafael, concordo com você. Em gênero, número e grau. Assistiu a partida, não foi exigido. E é isso. Ferrarese. Olha, meu amigo, eu estava, como sempre, acompanhando a partida pela televisão e mutado, porque ouvindo pela arquibancada tricolor o fato de todos os componentes de nossa querida bancada, JP, Senna, Gabi Sá, se derreterem pela partida de hoje, Ferrarese. Eu me compadeci com eles, porque mais uma partida gigantesca desse rapaz, Nahuel Ferrarese. Para mim, ele tem sido um dos pilares de nossa zaga, um dos caras com uma constância muito boa. Ele não apenas contribui no sistema defensivo, como também faz a ligação para o ataque, aparece, às vezes dá até assistência, como foi naquele gol de tapa. E hoje, mais uma partida incrível. O gol, inclusive, poderia ter sido dele, né? Sabino empurrou para dentro do gol ali, mas se ele coroasse ali, como o Gabi Sá falou, seria nota 11. Para mim, hoje ele é nota 10. Ferrarese, para mim, o melhor da partida. Cara, eu vou dar nota 9 para ele, porque eu acho que o 10 eu tinha dado pro lá ele. O 10 eu tinha falado do Luciano. Tinha falado do Luciano. Então, quando o Luciano faz tudo que ele fez contra aquele que eu não vou nominar aqui. Mas vamos de 9,5, então, na média, né? Ferrarese novamente vem sendo um dos grandes jogadores do São Paulo. É o que eu falo, ele faz às vezes uma função de volante quando o Marcos Antônio e o Bobadilha sobem um pouco. E, cara, aquele pênalti que o cara. Eu falei isso, se ele marca aquele pênalti é para tirar todo mundo de campo, pelo amor de Deus. Alan Franco. Seguidamente, né? A gente seria prejudicado. 2 partidas consecutivas seria um absurdo. Alan Franco, uma partida normal dele, que é a partida normal de Alan Franco, é uma partida boa. Gostei muito da presença de Alan Franco em campo. Como sempre, para mim, eu voltei até sucinto. Alan Franco, para mim, eu concordo com a galera aí, 7,5 para Alan Franco. Então vamos, 7,5, concordo com você. Lembrando que a gente está dando as notas aqui, eu já coloquei aqui nos nossos comentários, vocês podem ir lá no Arc Tricolor e também dar a nota de vocês, tá? Tô vendo aqui a galera falando as notas aqui no chat e continue interagindo com a gente, mas também você pode dar a sua nota lá no nosso site. Sabino. Jogo de redenção de nosso Sabirão. Hoje ele jogou uma partidaça, ele conseguiu marcar o golzinho dele, comemorou bastante, mas ele também foi grandioso na zaga. Ele fez parte de um sistema defensivo que, em determinado momento, foi até bastante exigido pela equipe do Vitória, com um ataque de praticamente 90 anos, né? Oswaldo e Romarinho, mas estava chegando, né? Então, uma partida muito boa do Sabino, eu vou dar 8,5 para ele. Vamos lá, concordo com você, sigo o relator. 8,5 para Sabinão que ainda não perdoei do pulinho, tá? Pulinho você dá lá na fogueira do São João, não no pênalti. Mas tá bom, foi bem. Mike. Leozão rancoroso, rancoroso. Não, eu tô muito, velho. Cara, eu não admito ele dar pule. Nem o CR7, quando vai bater o pênalti. O CR7 enche o pé no pênalti, cara. Aí vai o Sabino pular. Mas enfim, E vamos o pior seguir. que eu fui rever o pênalti contra a gente naquela que a gente eliminou o esporte, ele bateu da mesma forma, né? Mike, para mim, uma grande partida também. Assim, ele vem numa crescente. O menino, ele tá se firmando, mas é lógico que na partida da Libertadores, eu concordo com você, Leozão, tem que ser Cédric Soares, porque um jogador de mais experiência lá é um jogo complicado, um jogo difícil, vai exigir uma postura diferente, mas hoje Mike
demonstrou que ele não vai ser apenas útil, como ele pode, inclusive, ser titular em determinado momento da equipe do São Paulo. Para mim, Mike hoje nota 8. Nota 8 para Mike. Sigo também o relator. E o que eu gostei do Mike é o seguinte: vamos pontuar. O Mike ele soube entender muito bem a função de ala, porque ele vem jogando de lateral na base. É o segundo jogo dele, eu acho, como profissional, se eu não estou equivocado. Só o segundo jogo. Mas ele, se não fosse o Ferrarese em alguns momentos ali, ele tomou algumas decisões erradas, o que é natural. Pelo amor de Deus, não estou queimando. Acho que o Mike mostrou potencial, mostrou personalidade para ser titular do São Paulo em algum momento, mas ainda não está pronto, está muito cru. No primeiro tempo teve um lance ali que ele, na hora de recompor, ele recompôs do lado errado, e aí ele ficou na dúvida quem ia, se era o Ferrarese ou era ele. O Ferrarese até apontou para ele ir, mas depois o Ferrarese ficou no mano com o cara. Mas isso que eu estou apontando, gente, é uma questão natural. Segundo jogo dele como profissional. Muito bom também, e eu vejo ele logo sendo titular do São Paulo na frente do Cedric, mas tem que dar um tempinho ainda. Marcos Antônio. Marcos Antônio, inclusive, Elton, só para complementar o que você falou, é nesse tipo de jogo, contra o Vitória no Morumbi, que Mike tem que entrar como titular. É o tipo Exato. de jogo que ele tem que entrar como titular. Marcos Antônio, para mim, é uma partida muito boa, né? Ele fazendo aquela função ali no meio dele de sempre. Rapaz, Marcos Antônio é um cara que joga de terno também, né? Ele sempre ali distribuindo a bola. Ele raramente a gente vai falar mal de Marcos Antônio aqui, com certeza, não que bancada tricolor, porque esse cara ele muda a postura do São Paulo, assumiu a titularidade, voltou da contusão muito bem. Para mim, Marcos Antônio é uma partida muito boa. 8,5 para ele. 8,5 para Marcos Antônio. Seguimos, né? O que já é padrão do Marcos Antônio ter nota acima de 8. O Vitinho é brasileiro. Moço sagrado. Bobadilha. Nosso Bombadilha, mais um gol desse rapaz. Ele que desafogou ali, né? Estávamos no 0-0, ele chegou ali e marcou o nosso primeiro gol. O Bobadilha é um cara também, né? A gente está passando, eu já citei aqui alguns jogadores que estão passando por uma retomada, o Bobadilha é um deles, e assim, ele já mostrou que não tem como tirar esse cidadão da titularidade do São Paulo Futebol Clube. Mais uma partidaça dele, e assim, eu acredito que ele deve muito à confiança passada pelo técnico Hernan Crespo. Né? Então, assim, Bobadilha hoje nota 9, principalmente pelo gol, né? A gente tem que valorizar não apenas a partida que ele fez, mas ele que iniciou a nossa jornada de vitória hoje. Nota 9 para Bobadilha. Siga o relator. Bobadicha. E, cara, interessante demais. É o segundo jogo seguido no Brasileiro que ele faz gol, chegando na área, tendo presença, batendo de fora da área, e ele tem essa característica, né? Interessante. Quando o Marcos Antônio ele faz a função do 5, solta um pouco mais o Bobadilha bate, arremata muito bem de fora da área. Isso também pode ser uma arma nossa, o Matheusão, no jogo contra o Atlético Nacional lá, tá? Porque não é altitude, mas querendo ou não querendo, o ar é um pouco mais, é um lugar alto, então obviamente tem essa questão do vento, tem que ver se vai estar ventando, é importante. E principalmente, cara, eu dei uma olhada nos jogos não assisti os jogos, né, mas eu vi os melhores momentos, e o goleiro deles tem dificuldade de bola fora da área, viu, cara? Então pode ser uma boa arma para o São Paulo Futebol Clube, o Bobadilha. Rodriguinho. Rodeusquinho. O que esse rapaz vem jogando de bola no meio de campo do São Paulo com muita tranquilidade. Ele parece um veterano, um garoto veterano no São Paulo Futebol Clube. Eu gosto muito do futebol dele, acho que a cadência dele em campo é muito boa, ele chega com perigo no gol, ele tá em alguns determinados momentos errando chutes. Você viu que ele perdeu um gol de cara ali no primeiro tempo, que ele chutou para fora, que poderia ter sido já poderia dar um placar mais ampliado no primeiro tempo. Na segunda etapa teve uma bola também que ele chutou, que foi tocada por Luciano de calcanhar, que toque de Luciano, que ele chutou e bateu no zagueiro, mas assim, ele sempre chega, ele distribui bolas. Rodriguinho, para mim, me encanta bastante o futebol de Rodriguinho, para mim, nota 8,7. 8,7 é que é nota quebrada, eu gosto de dar nota quebrada. 8,7 para o Rodriguinho. É que não tem, porque essa é a média. Vamos dar 9, então. 8,7 9, para mim é. A gente... Cara, mas você não tem nenhum comentário para fazer? Eu tenho certeza que você tem. Tenho sobre o Rodriguinho. Eu sou o maior passador de pano de Cotia. O maior passador pode ser o bagre que for do sub-20 que eu vou defender, meu amigo. Mas, enfim, falando sobre o Rodriguinho, vamos lá. Desde 2022 no elenco de São Paulo, vi poucos jogos dele como 10.
quando ele tem dois jogadores em que ele consegue estar livre para criar, estar livre para jogar, como é o Oscar, ele se porta muito bem. Ele é um jogador rápido, ele é um jogador versátil, um jogador muito inteligente. Eu acho que ele evoluiu muito de 2022 para cá, principalmente na tomada de decisão. Ele tinha algumas tomadas de decisões precipitadas. Às vezes ele queria ir para o 1 para 1 sem necessidade. Eu lembro muito do Kaká, e o Kaká tinha o 1 para 1, mas não era a característica principal do Kaká, a gente viu até na Europa. O Kaká é aquele arranque, e pelo amor de Deus, gente, é até injusto com o Rodriguinho comparar com o Kaká, que foi o melhor jogador do mundo. Mas eu tô falando de estilo de jogo. O arranque é muito parecido, né? A paradinha é muito parecida, a forma como vê o jogo é muito parecida. E o grande potencial do Rodriguinho é os espaços. Ele faz uma entrelinha muito bem, mas ele ataca muito bem os espaços. Ele lê muito bem os espaços vazios do jogo. Ele lê muito bem o time que ele precisa para virar o jogo, o time que ele precisa para tocar e já atacar o espaço. Ele sai muitas vezes na frente. Hoje foi um exemplo disso. Ele conseguiu chegar no passe porque ele viu o espaço antes do defensor. Então é um jogador que, assim, trabalhado, e eu acho que já tem que entender que o Rodriguinho pode ser o titular do São Paulo em algum momento, mas trabalhado é um jogador para sair para time grande da Europa, não é para sair para time pequeno, é para time grande da Europa. Um jogador que tem muito potencial, tem muita qualidade, eu já vinha falando isso há um tempo, e, cara, é sensacional, Rodriguinho, nota 9. Enzo Dias. Enzo Dias, ele tem um certo problema, né? Que ultimamente ele tem tomado muitos cartões, Léo. Ele sempre fica. Você se lembra que no último comentário que a gente fez, a gente falou do Leozinho, aí você falou, mas ele estava se segurando um pouco também, porque ele já tinha amarelo. E hoje ele também tomou amarelo, logo no primeiro tempo do jogo ainda. Mas assim, na função que ele cumpre ali, e porque o São Paulo agora está com esse 3-5-2 maravilhoso. Para mim, o São Paulo deveria ser tombado esse 3-5-2. Deveria ser jogar sempre, né? Você vê que não é um time que joga recuado, não é um time apático. Né? O 3-5-2 um esquema tático excelente para o São Paulo Futebol Clube. A gente conquistou nosso grande título com isso. E ele se encaixou muito bem nesse 3-5-2 de Hernan Crespo, mas assim, hoje ele não fez uma partida acima do normal, né? Não fez nada, não apresentou um grande futebol. E, na verdade, eu vou falar melhor sobre a outra pessoa que ocupou a posição dele, que é o Patrick. Mas, para mim, ele fez uma partida bastante protocolar. Enzo Dias nota 6. Nota 6, é isso. A grande valência do Enzo, claro, ele tem outras, mas a principal é a força. Ele é um jogador muito forte taticamente. Eu acho que a gente perde um pouco de apoio com o Wendel, e na qualidade do apoio, na qualidade do passe, na qualidade do cruzamento, mas a gente ganha muito poder de marcação. Então, esses jogos da Libertadores, o Enzo vai ser crucial para a gente nisso ali, principalmente no lado que o Inestrosa joga, né? Então, vai ser interessante a gente ver isso. Ferreirinha. Cara, Ferreirinha hoje eu não sei se eu vou ser voto vencido aqui, ou se eu vou ser dissonante com relação aos comentários das pessoas, as notas em geral, mas hoje ele fez uma partida, na minha opinião, muito abaixo, com decisões erradas o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que gosto muito do Ferreirinha, eu gosto desse 1 para 1 dele, da forma como ele parte para cima dos adversários, mas eu entendi hoje que parecia que ele queria enfeitar demais, que ele queria sempre dar um drible a mais, ele não estava produzindo. Eu não gostei da partida do Ferreirinha de hoje, eu dou nota 5,5. Cara, eu vou ser sincero, Matheusão, eu vou jogar nota para 4 para a gente chegar no 4,5, tá? Porque é o seguinte, partida para mim, assim, ó, beleza, ele deu um passe, mas ele deu um passe que foi mais mérito do Rodriguinho chegar do que ele ter dado o passe e não fez nada no jogo, né? O Ferreirinha é muito assim, tem jogos que ele vai muito bem e outros jogos que ele vai muito mal, cara, ele não tá constante. Eu não gostei do Ferreirinha hoje não, cara, precisa chamar mais a responsabilidade, principalmente nesses jogos em que, na minha opinião, ele era uma das referências do time, né? Não tava jogando com o Luciano, mas enfim, é isso. André Silva. Mais uma pessoa que talvez. Na Ferreirinha eu passei bem, mas André Silva, talvez, agora sim, eu seja uma voz dissonante. Que para mim, partida tenebrosa de André Silva. Eu não consigo gostar de André Silva ali como nosso centroavante. Eu vejo que fica deficitário. Eu entendo porque as pessoas estão perguntando sobre dinheiro, porque é necessário que haja uma pessoa ali que ocupe aquela função. Lógico, o nosso titular ali hoje é o Luciano, que estava no banco preservado, obviamente, porque nós temos uma partida na terça-feira importantíssima, mas
não entendo como pode chegar a 7,2 essa nota de André Silva dada pelos populares aí, né? Porque para mim ele fez uma partida horrível. Eu sempre acho que ele mata os contra-ataques, assim, é lógico, né? Em algum determinado momento ele foi importante ali para o São Paulo, ele participou até mesmo no lance do gol, mas não gosto de André Silva, parece que eu já estou sempre contaminado. Para mim, André Silva hoje nota 5. Nota 5 para quem? Desculpa. André Silva, André Silva. André Silva. Beleza, nota 5 para André Silva. Vamos colocar aqui, desculpa, vou falar do André rapidamente. O André teve 24, 25 ações com bola. Só para você ter uma noção, o Rodriguinho teve 69. Então, assim, apareceu muito pouco para um centroavante, eu acho que é muito pouco, muito pouco. Nota 5 para não falar mais. Luan Santos, jogador que a gente está vendo talvez em um renascimento. Hoje é uma partida praticamente de lei do ex, né? Afinal, a gente emprestou ele para o Vitória, ele passar por um período de experiência, ele não foi bem aqui em Salvador. Não que ele não tenha jogado bem, mas ele não se destacou de alguma sorte, né? Em um time que está completamente perdido no campeonato, como é o Sport Clube Vitória. Mas hoje, Luan entrou com o espírito que a gente gostaria de vê-lo, né? Com a camisa do São Paulo sempre. Lutou em todas as bolas, parece que acertou tudo. Eu gosto muito do futebol de Luan. Se ele estiver bem, realmente, se ele estiver bem condicionado, bem fisicamente, vai ser importante ele participar do nosso elenco. Eu espero que ele volte. Eu tenho muita saudade daquele Luan que fez aquele gol contra o Palmeiras no nosso título, aquele gol de fora da área que desviou, mas não é pelo sentimento de saudosismo, não. Eu acho que Luan hoje fez uma partidaça quando ele entrou no segundo tempo. Eu vou dar nota 8 por essa volta dele. Tá. Vamos 7,5, vai, vamos negociar isso aí. 7,5, 7. Eu ia falar, você viu que eu ia falar 7,5, né? Mas eu me emocionei um pouco. O Luan precisa, eu acho assim, o Luan precisa responder para ele mesmo primeiro, isso ele já tá fazendo. O Luan ficou 12 quilos acima do peso, teve um processo muito complicado que ele depois revelou que estava com depressão, mas ele precisa dar uma resposta para ele, cara. Eu acho que é isso, tá no caminho, tá no caminho. Eu acho que ele entrando, indo bem, tendo mais uma minutagem, e pode ter certeza que eu tô falando, vai ter oportunidade também. Vai ter venda, vai ter lesão, vai ter oportunidade. Aí ele vai ter que estar pronto. Mas ele com a cabeça boa e o futebol que ele tem, esquece. Para mim é titular na frente do Pablo Maia, inclusive. Luciano. Luciano hoje não foi nada acima do normal, nada Luciano, né? Hoje ele foi poupado, né? Ele entrou no segundo tempo, mas eu achei que o futebol dele não foi assim. Aquele lance calcanhar que eu falei foi bonito de se ver. Ele sempre participa da jogada, corre atrás, mas hoje não sei. Eu acho que o Luciano nota. Eu vou ficar com a galera aí, 6,5. Eu não tô te ouvindo, Léo. Eu não sei se sou eu ou. Não, fui eu, desculpa. Falei que o Luxão tá guardando o Kamehameha pra terça-feira, entendeu? Tá poupando. Kamehameha vai vir na terça. Lucas Moura, vamos falar de Lucas. Meu amigo, a volta de Lucas Moura, a volta de nosso craque. E eu falo com muita segurança: Lucas Moura é craque. Lucas Moura é craque. E eu almejo que ele volte agora. A gente está em agosto, né? Que ele possa fazer dessa reta final do ano a redenção dele em 2025, porque eu sei que ele tem muito a contribuir com o São Paulo Futebol Clube. Aquele vídeo que você postou ali, que você botou aqui na tela pra gente, de Lucas Moura chorando na final da partida, representa muito do que é Lucas Moura em simbiose com o São Paulo. Ele é um cara que se dedica, que ele representa, ele é um torcedor, ele é agente em campo, e vê-lo retornando, ainda que em pouco tempo, né? Ele entrou ali praticamente na metade para frente do segundo tempo, mas é um jogador que contribui e vai contribuir muito para a nossa equipe. Eu acredito hoje que Lucas Moura nota, pelo retorno dele, nota 7. Só pra ver, eu achei que eu tava mutado. Eu tô resolvendo uma outra coisa aqui rapidinho. Cara, eu vou dar nota. Vamos pra 7,5, Matheusão. Que é o seguinte, é o Lucas, mano.
É o Lucas. Entender uma coisa, assim, Copa do Brasil 2023, se não fosse o Lucas, nós não seríamos campeões. Não seríamos campeões. Ele deu um título pra gente em 2012, jogando sozinho a Sul-Americana. Sozinho, ele e o Rogério Ceni. E agora, novamente, deu outro título pra nós. É um cara fantástico, um cara dedicado, um cara que ama o São Paulo de verdade, que quer o São Paulo de verdade. Teve proposta para ir para outros clubes que ia ganhar mais. Vocês tem nem o que falar de Lucas Moura. Para mim, sem ele jogando mal, eu vou dar nota 10 para ele sempre. Mas, enfim, não, brincadeiras à parte aí, nota 7,5, cara. Foi muito bem. Patrick Lanza. Patrick Lanza, esse menino que eu falei um pouco antes de a gente chegar aqui nas notas, eu vou ratificar aquilo que eu falei. É um jogador que eu espero que ele possa ganhar mais oportunidades e, como o Gabi Sá falou, ele está sendo testado, inclusive na zaga, né? Afinal, a gente pode perder jogadores por lesões, por cartões amarelos, e a gente sabe que a gente está passando por uma dificuldade financeira, mas hoje, na partida, o Patrick, ele foi muito bem, ele acertou também muito como o Luan na sua entrada. Torço muito por ele, gostei muito de vê-lo em campo hoje. Achei que nesse 3-5-2, esse 3-5-2 favoreceu muito o futebol dele. E hoje eu dou nota 7,5 para o Patrick. Nota 7,5 para Patrick Lanza. Vamos lá. Cara, o Patrick é o seguinte. O Patrick, ele. Para quem não conhece a história do Patrick, o Patrick é titular seleção sub-15, sub-17, sub-20. Ganhou Mundial na 17 e na 20. É um jogador que, assim, tinha muito potencial. São Paulo via com uma possibilidade muito grande de venda, mas não encaixou. Desde que ele sobe pelo profissional de São Paulo, ele não conseguiu encaixar um jogo relativamente bom. E agora que a gente tem um técnico que tem um sistema sólido defensivamente, com ele de ala, eu acho que ele pode se sobressair. Eu acho que como profissional ele não mostrou a promessa que ele era na base, e de fato ele era uma promessa, mas ele tem muito potencial para isso. Não à toa ele foi titular e foi campeão de 2 mundiais com a seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20. Então é um jogador que dispensa apresentações. Eu vi também jogar, já vi algumas pessoas que deram treino, que estiveram junto falar, mas, cara, jogador acima da média. Vamos dar 7,5, mas assim, precisa mostrar futebol. Acho que as oportunidades que ele teve dentro do São Paulo, ele ainda não conseguiu realmente responder. Pablo Maia. O Paulo Maia, eu acho que não dá para a gente avaliar, né, pelo futebol que ele tem apresentado hoje. Ele já entrou ali no finalzinho do jogo, ele não apresentou muita coisa, né? Acredito que uma nota 6 para Paulo Maia, pelo fato de ser Paulo Maia também, tá de puta mãe. Nota 6 para Pablo Maia. Beleza, seguimos. Nota 6 para Pablo Maia. Hernan Crespo. Hoje, se na partida passada eu falei que Hernan Crespo deixou muito a desejar com relação às substituições, hoje eu vou elevar, vou mudar, na verdade, né, o meu. Porque assim, a gente tem que avaliar partida por partida. O trabalho de Hernan Crespo, já falei, para mim, excelente, devolveu a nossa confiança, a nossa autoestima, mas hoje Hernan Crespo montou aquilo que deveria ser o São Paulo. A gente tem que pensar que a gente enfrentou uma equipe frágil, que está ali na boca do rebaixamento, que é o Sport Clube Vitória. Ele mesclou algumas peças, ele colocou algumas peças titulares e algumas peças que são reservas de nossa equipe, justamente porque a gente tem esse confronto difícil contra o Atlético Nacional na terça-feira. Acredito que em determinado momento a gente sofreu com o jogo pelo fato de que a gente não estava se impondo, né? No Morumbi, o São Paulo tem que se impor contra uma equipe como a do Vitória. Mas assim, eu entendo que o São Paulo não teve nenhum perigo. O São Paulo controlou a partida e mesmo quando o Vitória estava com uma posse de bola maior que a do São Paulo, que foi o momento entre ali dos 30 minutos até os 45 do primeiro tempo e o início assim do segundo tempo, mas acredito que era algo que já estava sob controle. Acredito que Hernan Crespo hoje, as substituições dele foram boas. Acredito que ele montou a equipe bem. A gente está pensando na Copa Libertadores e hoje eu vou dar nota 8,5 para Hernan Crespo. Seguimos 8,5 para nosso querido e amado Hernan Crespo. Crespismo, estamos todos crespados, meus amigos. Todos, Hernan Crespo. Bom, dê sua nota lá no site do Arquitricolor, tá? Vai lá, o link tá aqui no chat que eu coloquei para vocês também, vai lá no nosso site. E tá aí as nossas notas para o jogo de hoje.
Tricolor!